Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de 1 Samuel, dando sequência no capítulo 3. Eu tenho como título: Deus aparece a Samuel. Esse é um relato assim, que mexe muito com o nosso coração. Samuel ainda era menino e ajudava Eli, o sacerdote, na adoração a Deus. O menino, naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor. E as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava dormindo e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor Deus tornou a chamar a Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não o chamei. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Até aqui, nós aprendemos, percebemos Deus querendo se manifestar a Samuel. Quando diz ainda menino, provavelmente ele estava entrando ali na fase da adolescência, mais jovem. E começa com um triste relato que não havia mais profecias naqueles dias, Deus não estava dando mais visões e nem estava quase falando com ninguém. Quase porque no capítulo anterior nós vimos Deus falando com um profeta. Não fala que profeta é esse, mas ele vai entregar uma palavra dura para o profeta Eli. Então, era raro as visões, era raro Deus falar nessa época, onde dentro do próprio templo, da tenda do tabernáculo, havia pecado ali dentro e na porta do templo. Tanto é que Deus já havia decretado pena de morte para Eli e a família dele. Então, seria normal dizer, aceitável dizer, que Deus estava em silêncio. Mas havia um menino que foi consagrado ao Senhor, que foi deixado ali no templo e que, com muito zelo, ele crescia. Ele servia o sacerdote, ele servia no templo, ele cuidava para que as lâmpadas não ficassem apagadas, ele tinha todo o zelo. E quando ele ouve uma voz chamando Samuel, ele pensava: é o meu senhor, o sacerdote Eli, que está precisando de algo. Ele já era velho, estava quase cego e ele está precisando de algo. Então Samuel ouvia-o chamando Samuel, Samuel. E ele corria até o quarto
de Eli e perguntava para ele, e Eli falou para ele durante 2 vezes: não estou te chamando, meu filho, volte a dormir. E aí acontece a 3ª vez. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi onde Eli estava e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Então, Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama e se ele chamar você outra vez, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está escutando. O Senhor chamou Samuel. O Senhor nos chama. Ele nos chama, Ele nos atrai ao seu imenso amor, Ele nos chama para a salvação. O tempo todo o Senhor está chamando. E a nossa palavra deve ser como foi essa instrução para Samuel: fala, Senhor, que a tua serva ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E antes de prosseguir aqui na mensagem que Samuel vai ouvir de Deus, eu quero dizer sobre vozes que nós ouvimos. Vozes que nos chamam pelo nome. Eu quero falar de uma voz que é minha. Sou eu mesma falando. Quer dizer, os meus pensamentos, eles não param. E eu preciso ter o discernimento do que é que os meus pensamentos estão fazendo comigo. Eu preciso colocar em descrédito, muitas vezes, os meus pensamentos. Por quê? Porque muitas e muitas vezes os meus pensamentos são de incredulidade, os meus pensamentos levam a uma baixa autoestima, os meus pensamentos podem ser pensamentos de derrota, pensamentos muito extremamente negativos, porque os pensamentos, eles quase que eles viajam a uma velocidade da luz. É impressionante os nossos pensamentos. E se nós começamos a pensar em coisa triste e a gente não deter, porque nós podemos e devemos deter os nossos pensamentos. Se nós não o fizermos, eles vão crescendo e eu vou me tornando uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, uma pessoa com baixa autoestima, tudo que o meu pensamento vai me levando, porque Provérbios diz: assim como eu me vejo, assim como eu penso de mim, assim eu sou, assim eu me torno. E a palavra de Deus diz que eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. Então, qual pensamento eu tenho que ter a respeito de mim? O pensamento que Deus, o Pai, tem ao meu respeito. Então, eu tenho que duvidar das vozes que vêm nos meus pensamentos. Eu tenho que detê-los. A melhor maneira para deter os meus pensamentos é usando a palavra de Deus, é confessando o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Eu quis tratar desse assunto aqui nessa palavra. Outra voz pertinente, a voz do diabo. E ela vem para matar, para roubar e para destruir. É isso a função de Satanás, ele não tem outra. Ele não é mais ou menos.
Ele não é má e mais ou menos num outro ponto, não. Ele é mau, mau e mau. E os pensamentos que vão contra a palavra de Deus, os pensamentos de destruição, de morte, de tudo que é pecado, pode ser a voz de Satanás. Eu digo pode ser a voz de Satanás porque a minha própria voz, a voz que dá ouvido à carne, também pode ter pensamentos de morte, pensamentos de pecado, sem nem a ajudinha de Satanás. Outra voz que nós temos o tempo todo é a voz, a oferta que o mundo traz. Pensamentos que o mundo vem assim numa velocidade. Trabalhar, passar em cima das pessoas para conquistar. Eu tenho uma vida só para viver, por isso eu tenho que vivê-la intensamente. Isso diz respeito à voz do mundo. O mundo que traz esse governo. O mundo que traz esses pensamentos que vão o quê? Contra a palavra de Deus. A voz do diabo vai contra a palavra de Deus. A minha voz, os meus pensamentos, se não forem controlados, podem ir contra a palavra de Deus. A voz do mundo não cogita das coisas de Deus. E outra situação é pessoas cristãs que sempre diz assim, olha, Deus me falou isso. Deus me mandou fazer isso. Não podemos fazer isso. Nós somos carne também. E muito mais carne do que espírito, infelizmente. Então, para mim falar, olha, Deus me deu uma direção. Vai primeiro. Verifica se foi Deus mesmo. Verifica que se é de Deus mesmo. Sabe por quê? A direção que Deus dá, ela vai trazer paz. Ela vai trazer conforto, ela vai trazer alegria. Então nós temos que ter muito temor no nosso coração quanto a isso. Deus mandou eu fazer isso, Deus mandou eu fazer aquilo, Deus falou assim. Temos que ter todo esse discernimento. Então Samuel, ele volta para o quarto e dessa vez o Senhor fala: Samuel, Samuel. Olha que coisa gostosa, né? Rosilene, Maria, Ana, né? Tantos outros nomes aqui que eu poderia citar aqui. O Senhor falando comigo, o Senhor falando conosco. Mas Ele fala através da sua palavra. Ele está falando agora, porque a palavra de Deus está sendo estudada. É a voz do Senhor. Na nossa oração, nós nos deixamos conhecer para Deus. Mas como conhecer Deus e ouvir a Deus? É quase 99% a palavra de Deus. Por que eu digo 99%? Porque tem sim dons espirituais, dom da palavra de sabedoria, dom da palavra de conhecimento que Deus pode trazer a um profeta para falar a alguém. Então existem sim outras maneiras que Deus fala de maneira sobrenatural, sem ser especificamente com a palavra, mas uma coisa é certa. Seja por um profeta, seja por algo que eu digo assim, é sobrenatural, tem que estar 100% de acordo com a palavra de Deus. Senão é falso profeta, senão é mentira. Então Samuel diz assim: fala que o teu servo ouve. E aí ele vai ouvir, sabe? Infelizmente, a confirmação que havia sido dita para aquele outro profeta a respeito da casa de Eli, a respeito dos filhos de Eli. E o Senhor disse: eu vou fazer com que o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia ficarei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que eu ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isso,
mas não os fez parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá pagar o seu sacrifício. Olha, que coisa triste. Um sacerdote que deveria estar ouvindo a palavra do Senhor e não ouve mais. Eu imagino a dor no coração de uma pessoa que antes ouvia a Deus e que agora percebe que a pessoa que você está discipulando está ouvindo, mas você, ou o líder, não ouve mais. Isso é de arrebentar com o coração da gente. E outra coisa é a confirmação que o outro profeta havia trazido para ele. E aqui diz que Deus ficou muito triste, muito decepcionado com coisas que os filhos de Eli falaram contra ele. Nós não temos o relato sobre o que os filhos de Eli falaram contra ele, mas isso entristeceu muito o coração de Deus. E o que acontece? O profeta Eli sabia que Deus ia falar. E ficou atrás de Samuel, até que Samuel contasse tudo. E ele diz para ele, ele é Deus, o Senhor, que ele faça tudo o que achar melhor. Ele entendeu, ele aceitou que o que Deus havia definido, ele e a família dele merecia. E que fosse feito o que o Senhor quisesse deles. E termina o capítulo dizendo que Samuel crescia na presença do Senhor, que era já reconhecido como um profeta, tanto pelas pessoas de Deus, quanto por todos os homens de Israel. Ele já começa a conquistar essa confiança. Por quê? Porque aquele profeta começa a falar, se cumpre. E assim crescia Samuel. Amém? Fica essa palavra para o seu coração, em nome de Jesus.